A consciência é considerada a fronteira final do conhecimento sobre a nossa própria espécie. O que o meu corpo tem a ver com isso? Como a roupa que eu visto ou a roupa das pessoas afeta a minha experiência consciente? O que isso tem a ver com moda, com time de futebol, com testemunho ocular, com preconceito racial? Yes Science! Tá começando mais um episódio do podcast Psicologia Científica da Universidade Federal de Uberlândia. O episódio de hoje a gente vai falar principalmente sobre roupas. Eu sou o Thiago. Eu sou a Juliana. E eu sou o Pedro, né? E bem-vindos ao Yes Science! Yes Science! Yes Science! Para começar o nosso papo desse episódio, né, vamos falar um pouco sobre a consciência, né? Como a gente experimenta ela, né? Não como uma entidade, né, que tá por aí no nosso cérebro, de repente. Então, a gente pode falar que a consciência, ela emerge das nossas relações entre esse mundo físico, né, que a gente chama do mundo externo, das coisas externas ao nosso corpo, que está à nossa volta, que é o ambiente externo. E a gente pode falar do mundo das nossas experiências internas, né, o que se passa com cada um de nós. Então a consciência ela vai emergir, né, dessa articulação entre mundo externo e mundo interno. Acho que é interessante a gente notar que quando a gente vai falar sobre percepção, por exemplo, a gente percebe algum cheiro, alguma coisa assim, a gente está falando, por exemplo, de uma representação do mundo externo, né? Quando a gente fala de percepção, a gente pensa em uma representação do mundo externo, do ambiente, que é uma representação indireta, porque não é o objeto, né, que a gente percebeu, é uma representação daquilo. Então, quando a gente vai falar de percepção, né, a gente pode também falar dessa representação direta, né, que a gente pode fazer do nosso próprio corpo, porque aí, né, a gente tem contato, é a gente mesmo. Então é através do corpo que a gente nos comporta e que a gente habita o ambiente. Ou seja, não vai dar para pensar na consciência sem falar do corpo, né? É uma relação, né, que tem dependência nela. A gente pode falar de um pesquisador, né, que ele é muito interessante, né, que é bem conhecido, o Antônio Damasio, né, que ele é um neurocientista português. Ele publicou um livro que é chamado O Erro de Descartes, que ele vai discutir, né, aquela frase, né, aquela máxima filosófica do Descartes, que é penso, logo existo. O Damasio fala que o erro está na própria construção da frase. Na verdade seria existo, logo penso. Por quê? Porque, na verdade, primeiro a gente precisa existir fisicamente, precisa ter um corpo. E daí que a consciência surge. A consciência, né, seus atributos, como o pensamento, né, eles emergem do funcionamento do corpo. Então quer dizer que o corpo, sem corpo, se a gente não tiver corpo, a gente não pensa. Essa é a colocação do Damasio, né, sobre o erro de Descartes. Então, a gente não pode achar que só o cérebro, só o sistema nervoso central eles são suficientes, né? A gente precisa também da questão do corpo inteiro, né? Ampliar essa perspectiva da neurociência. E tem outros aspectos que a psicologia estuda sobre o corpo que também são importantes ser dito, né? Que, por exemplo, que a pele, que é o maior órgão dos sentidos de nossa espécie, que ela tem receptor sensorial para várias informações, como pressão, movimento, temperatura e dor. A gente poderia tratar, por exemplo, do fenômeno do membro fantasma, que é quando o indivíduo perde algum de seus membros, mas ainda assim ele consegue senti-lo, principalmente sente na forma de dor, né? Isso aí aconteceu muito naquele país do lado do Vietnã, o Laos, que durante as guerras, né, em decorrência do conflito entre a União Soviética e Estados Unidos no século passado, muitas pessoas perderam seus membros. E aí tem até um museu, né, sobre a questão das próteses, né? Tem muitas bombas que ainda estão armadas, né, que as pessoas viram e mexem, todo dia pisam nessa bomba e perdem um membro. Então essa questão do membro fantasma, ela é muito presente lá. Good morning, Vietnam! Além dessa questão do membro fantasma, a gente também pode pensar na interface que tem entre cérebro e máquina. E nessa área, um dos maiores expoentes mundiais é um brasileiro chamado Miguel Nicoleles. A gente sabe hoje que o modelo neural da noção do corpo é remodelado continuamente, sendo possível a incorporação de ferramentas, objetos e até do corpo de outros indivíduos na representação que a gente faz do nosso próprio corpo. Isso explica em parte porque que a gente sente uma dor física mesmo, quando a gente se separa de uma pessoa amada, ou, por exemplo, do nosso celular, né? Que é algo que está tão integrado, a gente usa
durante grande parte do dia, sempre está na nossa mão. Então, quando a gente perde ele, pode até mesmo haver algum tipo de perda dessa sensação física. Então a gente não tá viajando não, nessa questão. Como se estivesse faltando algo mesmo, o seu cérebro representa corpo, aquilo. Né? Mas nenhum desses assuntos é o tema principal do episódio de hoje, né? Quem sabe de um próximo. Escreve nas redes sociais se vocês querem saber mais sobre o Menino Fantasma ou sobre a interface do cérebro e máquina. Já que a gente está falando de corpo aqui, vamos conversar um pouco sobre atratividade. A gente vai citar aqui alguns estudos que já investigaram como o corpo afeta o julgamento da atratividade. Nesses estudos, geralmente são utilizadas 3 medidas. A primeira delas é a proporção entre cintura e peitoral, que afeta principalmente a atratividade dos homens. Os homens mais atraentes, pelas pesquisas, são aqueles que têm uma menor proporção, ou seja, tem uma parte superior do corpo em formato de V. Isso, é como se a parte dos ombros, né, do peitoral ali da pessoa, do homem, ela fosse maior do que a cintura dele, né? Então, no caso, vai ficar parecendo um aspecto de V. Para a gente pensar isso, a gente pode falar sobre alguns fisiculturistas. Por exemplo, que tem os ombros, né, muito largos, peitorais muito largos, dorsais muito grandes e a cintura pequenininha. Então vai dar um aspecto de V muito dramático, né, muito impactante. E acaba que isso é um critério de julgamento também no fisiculturismo, né, como um esporte que cultua o corpo, né. É isso. A segunda medida que mais usam é a proporção entre cintura e quadril, que vai afetar principalmente a atratividade das mulheres. As mulheres mais atraentes, pelas pesquisas novamente, são aquelas com uma menor proporção, ou seja, uma cintura mais fina em comparação com o quadril. E a última medida bastante utilizada é o índice volume e altura. Para esse cálculo, a gente desconsidera a cabeça e faz uma estimativa do volume do corpo em litros e divide pelo quadrado da altura, medida do queixo até os pés. Essa medida está muito relacionada ao nosso IMC, o Índice de Massa Corporal, que é o cálculo de peso dividido pela altura ao quadrado. Mas é considerada a mais adequada, já que é o mais próximo do formato do corpo visível. Inclusive, essa medida foi indicada como a mais relevante para a atratividade tanto dos homens quanto das mulheres, em 2 estudos conduzidos por um pesquisador de Hong Kong, o Jin Tufan, e seus colaboradores. E alguns estudos, eles mostram que geralmente os homens mais interessados em sexo casual que vão considerar essa proporção cintura-quadril mais atraente nas mulheres, né? Isso não é tão evidente nos homens que procuram relacionamentos mais duradouros. É importante destacar que geralmente esses estudos são realizados com indivíduos que são cisgêneros e também heterossexuais, então fazer generalização desses resultados é um pouco perigoso, né? A gente não pode fazer essa generalização. E dá para perceber que esses resultados mostram principalmente algo que todos nós, só de observar a mídia, redes sociais, já sabemos, né? Que tem um culto ao corpo perfeito, um corpo magro, geralmente malhado, que segue uma dieta, e que isso não corresponde à realidade de todas as pessoas, e também são corpos muito específicos, que estão ligados muito mais com o que a cultura, né? E o que a cultura diz que deve ser feito, né? E essa visão geralmente, principalmente por parte da psicologia, busca ter uma desconstrução disso, porque quem não consegue chegar nesse padrão, ou mesmo não tem interesse em chegar nesse padrão, muitas vezes acaba em sofrimento, porque o corpo dela é visto como feia e isso pode impactar em alguns aspectos psicológicos, como autoestima. Além de causar também transtornos alimentares, né? Como a gente pode falar da anorexia, da bulimia. Da vigorexia. O que é a vigorexia? Se eu não me engano, é quando uma pessoa tem sempre a vontade de ter um corpo maior, cada vez mais musculoso. Isso acontece principalmente em quem está começando a fazer academia. E há até uma distorção da percepção que a pessoa tem do próprio corpo. Então a gente pode falar talvez de implicações de transtorno somatoforme, né? Por exemplo, o transtorno dismórfico corporal, onde a pessoa percebe o corpo dela, né?
de uma outra maneira de como na verdade ele é, né? Então, tem um problema na orelha. Ele vai perceber aquela orelha como bem maior, né? Então a gente tem que interpretar esses resultados com bastante cautela, né? Não quer dizer que por um corpo ser mais atrativo que a gente deve se submeter a isso, mas sim que isso causa impactos nos sujeitos que a gente não vê de uma forma correta. Esse é o perigo de você olhar para os resultados de uma pesquisa de uma maneira descontextualizada. Também, né, a gente difundir esses resultados de uma forma descontextualizada, que na verdade eles vão refletir essa sociedade, né, que cultua o corpo padrão, magro, esbelto, musculoso, e não é isso que a gente quer fazer nesse podcast. Não vai não! Ele não vai não! E para além do corpo, né, agora a gente chega no assunto principal desse episódio, que é sobre as roupas. Pesquisadores de Hong Kong fizeram um artigo em 2006 que eles investigaram o julgamento da aparência das pessoas em função tanto do biotipo, IMC e das roupas que elas estavam utilizando. Essa pesquisa tiveram alguns resultados mais destacados, né? O primeiro é que as pessoas com IMC mais baixo, pessoas que são mais magras, quando elas usavam camisetas grandes, elas eram percebidas como sendo mais altas do que elas são de fato. Um segundo resultado é que pessoas altas e com peitoral grande, que elas usam camisetas grandes, elas vão parecer mais magras do que de fato elas são. E um terceiro e último resultado é que pessoas obesas com IMC acima de 28 eram percebidas como maiores ao usar camisetas muito apertadas ou muito largas. As condições experimentais, né, eram bastante limitadas, principalmente porque usavam só homens com camisetas brancas, mas aí chama atenção porque muitos estilistas eles vão se basear na intuição para desenhar essas peças de roupas visando ou destacar alguma parte do corpo ou diminuir alguma outra. E as redes sociais e influências estão cheias de dicas nessa direção, né? Qual roupa eu devo usar? Será que o preto emagrece? Listra vertical alonga a silhueta ou algo assim? Será que isso tudo é verdade? E a seguir a gente vai apresentar um experimento que dá essas respostas. E nos estudos, né, que investigam essas listras, existe principalmente a ilusão de Helmholtz. A gente vai deixar principalmente nas redes sociais, né, porque é uma ilusão visual, então pelo áudio fica mais difícil de entender, mas vamos passar rapidamente aqui pela explicação. Nessa ilusão, consiste na percepção de um quadrado com listras horizontais. Quando as listras são horizontais, o quadrado é percebido como sendo mais alto e mais fino do que quando o mesmo quadrado é composto por listras verticais. Se você pegar a imagem, vai fazer mais sentido o que eu estou falando, né? E a mesma ilusão pode descrever como que a gente enxerga um cômodo vazio como sendo bem menor do que quando ele está sendo mobiliado. Ou então quando um cômodo com uma parede pintada com uma cor só, monocromaticamente, parece ser menor do que com um papel de parede que possui algum tipo de padrão. E alguns pesquisadores fizeram uma série de estudos com ou uma figura feminina usando vestido, com manequim, para replicar essa ilusão, né, das listras, para ver se de fato as listras horizontais fariam com que as pessoas percebessem o outro como sendo uma pessoa mais alta e mais fina, né? Então as listras horizontais teoricamente fariam a pessoa ser mais magra, né, parecer mais magra. E de fato os pesquisadores encontraram que esses resultados podem ser vistos nas roupas. Então é uma ilusão visual que já é bem estudada, que pode ser aplicada na moda. Então vai contra aquela ilusão, né? Não uma ilusão, né? Ideia ilusória. Ideia ilusória, né? Popular de que as listras, se você usar uma roupa com listra, vai ficar, né, mais largo, né? Você quer emagrecer? Usa uma roupa sem listra. Aí depende do tipo de listra, né? Se for uma listra vertical, você vai parecer mais largo. Se for uma listra horizontal, você pode parecer mais fino. Mas roupa com listra é muito brega. Também acho. Não que a gente entenda de moda, né? Tem aqui com a camisa de Fórmula 1, você tá com a camisa de quê? Tô com a camisa de rock. É isso aí, entendedores de moda. Olha, estou com listras. Chamamos a Juliana de brega. E para quem se interessar mais, né, sobre essa questão da ilusão visual e da moda, pode pesquisar no artigo, né, do Thompson e do Michelidou, que foi feito em 2011. Exatamente. A gente pode falar agora um pouco sobre ergonomia. Tem a ver também, né? Ambiente de trabalho. Psicologia organizacional. O tipo de roupa que é utilizada aí, né?
E você aí que trabalha na sua empresa, você tem que usar uniforme, a roupa é livre, como que é? Você que trabalha no home office, acorda com pijama e já vai trabalhar direto? Pois é, né? Esse estudo que a gente vai falar agora, ele foi realizado no Japão, né? Um estudo de Hu e Maeda, que foi publicado em 2020. Então, nesse estudo, os efeitos do tipo e da quantidade de roupa e da temperatura do ambiente foram testados na produtividade do trabalho, né? Então, como será que influenciava o tipo de roupa que a pessoa estava utilizando, a quantidade de roupa, o que é isso? Estava usando uma calça ou estava usando um short? Que aí é menos roupa, né? Ou também a temperatura ambiente. Será que estava mais frio no lugar? Será que estava mais quente? Foi isso, né, que foi investigado. Acho que é importante falar que a temperatura, por exemplo, foi um ambiente controlado, né? Então era uma temperatura fixa, né? Quando era frio, era uma temperatura X, né? Aqui tá falando que são 16 graus. Quando era temperatura quente, também temperatura fixa, 36 graus. Então foi um ambiente controlado. E a temperatura normal era 26, né? Que se aproxima realmente da temperatura ambiente, né? Então, como a gente falou, todos os participantes, né, desse experimento, eles eram homens e eles foram expostos a combinações de roupas e temperaturas em um ambiente que era controlado e simulava um escritório. Então, foram testadas essas 3 temperaturas diferentes: frio, 16 graus, temperatura normal, 26 graus e temperatura quente, 36 graus. E essas temperaturas, elas foram testadas em combinações com 2 mudas de roupa. Então a primeira muda de roupa, ela era composta de camiseta, de calças curtas e de pantufas. Olha aí quem trabalha de pijama no home office. E a segunda muda, ela já era composta por camiseta, por calças curtas, por jaquetas, por pantufas e também por calças longas. Muita roupa. Muita roupa. Então tinha várias combinações, né? A pessoa podia combinar, sei lá, temperatura normal com a segunda muda. E aí eu vou usar pantufa para, sei lá, trabalhar numa temperatura muito quente. Como será que isso influenciava na minha produtividade? Então, cada uma dessas combinações de roupa e de temperatura, elas foram feitas com o intuito de medir a produtividade dos participantes por meio da velocidade, da acurácia e do nível de atenção que eles tinham durante a execução das tarefas cognitivas e motoras que estavam presentes nesse experimento. Então, os pesquisadores eles utilizavam tarefas, né, cognitivas e motoras para medir a produtividade. Era assim que esse construto da produtividade era medido de uma maneira psicométrica. Então, os resultados eles mostraram que a combinação de temperatura fria até um certo ponto, com a menor quantidade de roupa, ela aumentou o nível de atenção na tarefa cognitiva. Ou seja, né, aumentou ali talvez um aspecto da produtividade. Mas uma temperatura fria combinada com roupa curta, ela também provocou uma baixa na eficiência da tarefa motora. Então, por um lado, eles ficaram produtivos, ficaram mais atentos, mas eles não foram tão rápidos para digitar, por exemplo, que é uma tarefa motora. E na introdução a gente também falou sobre testemunho ocular, né? Que às vezes uma pessoa fala, eu lembro do criminoso, assaltante, ele era de tal e tal forma, tava com roupa X ou Y. E muitos estudos mostram que a gente não é tão não tem uma acurácia muito boa, né, nessa percepção de relembrar os fatos. Mas alguns pesquisadores, né, o Horgan e os colaboradores, fizeram um estudo em 2017, em que eles pegavam vários participantes que tinham que assistir uns vídeos de uma pessoa comentando sobre algum tema específico, e elas tinham que prestar atenção em diferentes coisas da pessoa, né? Então tinham vários grupos. No final da tarefa, eles revelavam o verdadeiro motivo dela, que era saber se a pessoa lembrava dos atributos físicos e das roupas que a pessoa estava usando. Que tinha cometido um crime. Não, na verdade não tem diretamente essa relação com o crime. É só uma pessoa falando para uma câmera. Então é uma pessoa dando alguma palestra, alguma instrução. A pessoa tinha que aprender alguma coisa dessa palestra, mas no final a pesquisa só queria saber
essa pessoa relembrava dos atributos físicos e da vestimenta que essa pessoa no vídeo apresentava. Da mesma maneira que o testemunho ocular, por exemplo, nessas séries aí de investigação policial. Só que no caso do testemunho de fato tem um aspecto afetivo maior, né? Porque é uma carga de emocional emoção, muito grande, muito né? Maior. Mas ainda assim, é uma situação que você não espera, que você tem que lembrar certas coisas. E o que eles acharam foi que os homens são igualmente bons que as mulheres em lembrar dos atributos físicos. Porém, para lembrar das vestimentas, acessórios como joias, colar, brinco... Adorno é pesquisador da escola de Frankfurt. Nesses casos... Acessórios, mais fácil simplificar, né? Uhum. Nesses casos, as mulheres eram bem mais precisas, elas acertavam muito mais. Uma explicação que os pesquisadores dão são os fatores culturais, né? De que as mulheres desde pequenas são incentivadas a usarem muitos desses acessórios, prestarem atenção nas roupas que elas estão usando. Isso reflete, né, essa sociedade, né, machista que a gente vive. E também agora a gente pode falar de um recorte racial. Que alguns pesquisadores eles fizeram um experimento da seguinte forma: eles usaram uma escala para medir meio que quão branca, quão negra era uma pessoa, né, que era feita por imagem de computador. Então, uma imagem 1 seria uma pessoa, entre aspas, uma pessoa muito branca, e uma pessoa na escala 7 seria alguém que era identificado como sendo muito negro. E o 4 é uma pessoa que seria ambígua, né? Ela pode ser caracterizada como qualquer um dos dois, né? É uma imagem que não é tão clara. Quando é uma imagem muito explícita, muito clara, por exemplo, de uma pessoa muito branca, a gente geralmente usa um processamento que é chamado de bottom-up, que é a gente pegar um estímulo externo e levar à nossa consciência. Já nesses estímulos ambíguos, quando a gente não tem certeza da resposta, a gente usa desse processamento que é feito top-down, ou seja, da nossa mente para o ambiente. Quer dizer que a gente utiliza das nossas crenças, dos nossos estereótipos, né, dos nossos julgamentos para interpretar os estímulos do ambiente. Então, essa forma de interpretar o mundo quando ele é ambíguo foi feita da seguinte forma: já que a pessoa ambígua, eu não consigo distinguir qual raça eu iria categorizar essa pessoa, como as pessoas julgariam ela de acordo com a roupa que ela estava usando. Então, nos casos em que essa pessoa computadorizada era apresentada com um terno, os participantes julgaram muito mais vezes como sendo uma pessoa branca, porque quem usa terno, essa roupa, geralmente está ligado com status social mais alto, assim como uma pessoa que é branca. E de forma contrária, quando se usava uma roupa, por exemplo, de um zelador, era associado com uma pessoa negra, ou seja, o estereótipo de que aquela roupa de zelador é um emprego de um status social mais baixo e que as pessoas negras têm um status social mais baixo. Então, isso seria uma crença, né, dos participantes, né? E isso mostra justamente como o preconceito está presente nessa sociedade, principalmente por causa desse processamento que vem das crenças das pessoas, e como isso também reflete nas roupas, que essas crenças também são levadas em consideração com os empregos, com as roupas que nós usamos e pertencemos. A gente pode até falar de uma definição de estereótipo que a gente encontra no livro, no manual, né, de psicologia social de Torres e Neiva, que é o estereótipo como um componente cognitivo do preconceito. Então é por meio do estereótipo, né, que a gente consegue formar preconceitos. E aí vem a questão do processamento top-down, né? Como que a gente utiliza as nossas crenças, os nossos julgamentos para interpretar o mundo. E muitas vezes, né, as pessoas têm atitudes mais racistas do que as outras. E isso vai implicar nesses resultados, por exemplo, nesse estudo. E outra coisa que é importante a gente falar, que seria legal a gente até fazer outro episódio, que é como esses preconceitos são formados, né? E para quem quiser saber mais sobre esse estudo da categorização da cor da pele com a roupa, né, pode pesquisar no artigo do Freeman e Colaboradores de 2017. Ok, let's go. Pra gente terminar nosso episódio de hoje, a gente quer ressaltar essa questão da percepção racial e como que tem essa associação do preconceito com a discriminação racial envolvendo o nosso status social. A gente podia passar o dia inteiro aqui discutindo os absurdos com os quais a gente ainda tem que se deparar em pleno 2022, como a ideia do racismo reverso, publicado em artigo na Folha de São Paulo, ou crimes bárbaros contra a população preta e pobre, como o revoltante caso do jovem congolês Moise.
morto a pauladas no Rio de Janeiro. A gente tem um grande corpo de evidências empíricas advindas das mais diversas áreas, sejam das neurociências, da psicologia, da sociologia, da antropologia, entre várias outras, mostrando que a raça é socialmente construída e imbuída de significado, em parte por fatores sociais. Nesse sentido, as pesquisas apontam que uma pessoa pode ser percebida como branca ou preta não depende apenas de seus atributos físicos, como a cor da pele, o que na psicologia experimental é chamado de processos ascendentes ou bottom-up, mas também dos estereótipos sociais carregados pelo observador, que são as expectativas estereotipadas, que a gente vai chamar de top-down, como o Thiago explicou ainda agora pra gente. Dentro dessas expectativas estereotipadas está o status social associado a certas profissões. Algumas profissões são associadas a um alto status social, como empresário e médico, e outras profissões são associadas a baixo status social, como zelador e gari. Há evidências, inclusive, de que fatores mais difusos, como o contexto de crise econômica, também podem afetar a percepção racial, levando a mais comportamentos de discriminação. É preciso ter em mente que não se reduz problemas sociais dessa natureza por meio de soluções individuais. Assim, o conhecimento produzido nessa área deve subsidiar ações afirmativas baseadas em evidências, já que é extremamente necessário se posicionar e se contrapor a discursos ideológicos negacionistas, supremacistas e racistas. Assim, né, a gente produzindo uma ciência que não tem uma postura neutra, né, no campo político, né, que não se posiciona. Então, ainda que muitas das pesquisas que a gente trate aqui sejam de um cunho mais individual, principalmente do estudo da percepção, a gente precisa interpretar isso a partir de um contexto que é dado a partir de outras ciências, né, como a sociologia. Exatamente, porque as pesquisas são produzidas nessa sociedade, né, e os dados refletem como nós somos, né, enquanto sociedade. Mas muito obrigado por nos ouvir até aqui, né? Contamos novamente com a sua presença, que é muito importante para todos nós. Sigam nossas redes sociais. Fiquem atentos, né, ao Instagram, ao YouTube, né, que a gente vai colocar vários materiais de imagens, né, interativos com o público. E é isso aí, Yes Science! Yes, Science! Yes, science!